você percebeu que você iria se tornar um dos principais empreendedores do Brasil? Estava claro para você? Você traçou, você projetou isso daí ou acabou acontecendo? Bom, primeiro eu agradeço, né, de você me incluir nesse hall de principais empreendedores. Eu não sei que ranking é esse, mas realmente eu sempre fui muito inquieto, né, Reinaldo? Muito inquieto. Sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado e falando, eu vou construir uma história. Eu gostaria que meus filhos um dia olhassem para a história do pai e se orgulhassem de ter construído algo. Né? Ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza para o país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer a diferença no mercado, é ter algum negócio que realmente seja admirado pelos outros, na forma que ele se conduz, na forma que ele se comporta, seja prestação de serviço, como eu já fiz, seja produção de qualquer coisa, negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que algum lugar eu ia chegar, eu só não sabia onde. Ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar. Mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência, os grandes empreendedores, os grandes empresários. Isso é muito importante, né? Eu acho que o jovem tem que ter a referência para se basear. É a experiência dos outros que você ainda não viveu que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. E se enxergar dentro desse contexto. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro e eu queria estar lá. Falei, eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Eu vou tentar ser alguém especial e para isso eu me dediquei bastante. A gente sabe que existem vários empreendedores que acabam não empreendendo porque tem medo e o medo acaba às vezes travando a pessoa. Você já sentiu medo? E se sim, como que você fazia para superar o medo? Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, é natural. A gente tem medo quando está numa altura e olha para baixo e tem sensação de frio na espinha. A gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança é natural, é super natural. Para entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, você, eu, qualquer um que está nos vendo agora, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação, agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes no sucesso delas. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, de ter essa determinação. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, sim, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecerem. E não deixando de fazer, e errando, e tropeçando e levantando, e tropeçando e levantando. O bom executivo, o bom empresário acerta mais do que erra, mas vai errar também. Nós sabemos que tem até aquele termo em inglês que diz assim, no pain, no gain. E eu queria saber, nessa linha, se você precisou abrir mão de algumas coisas na sua vida para poder chegar onde você chegou, seja na área dos negócios ou familiar. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, porque nunca tudo corre para o mesmo lado ao mesmo tempo. A vida é uma série de compensações. Eu chamo de como se fosse uma maré, ela vai e ela volta, fluxos e refluxos. Nada está ruim o tempo todo, nada está bom o tempo todo. Nada vai funcionar como você sempre imaginou, mas também nada não vai. Então assim, tudo vai ter uma compensação. A questão é você conseguir administrar isso de um jeito em que a coisa boa seja em maior número do que a coisa ruim, né? Então, é muito difícil. Então tive várias vezes na minha vida em que as coisas não caminharam como eu achava que tinham que caminhar. Então cabe a você ter o talento de saber, primeiro, jogar para lucros e perdas os problemas que você vai enfrentar, e você vê que está indo mal, saber sair fora disso, saber corrigir rota quando preciso. Isso é uma coisa da gestão fundamental. A correção de rota, a empresa está caminhando para o abismo, você tem que tirá-la do abismo. O negócio não está indo bem, você tem que identificar os problemas, resolver os problemas e sair do problema. É uma coisa séria, não é brincadeira, não é fácil. Mas todos nós enfrentamos isso o tempo todo. Trabalhar é resolver problemas.
a vida toda. Viver é resolver o problema. Então, abrir mão do quê? Abrir mão de vida familiar, abrir mão de tempo livre, abrir mão de lazer, abrir mão de uma série de coisas quando você está focado na construção daquela história. Isso aí vai vir depois, mas sempre com equilíbrio, porque uma vida sem... O que seria das férias se não tivesse trabalho? O que seria o trabalho se não tivesse férias? Se eu ficar só trabalhando e não tiver, a minha mente também vai se cansar e a minha produtividade vai cair. Eu preciso ter também o momento do lazer, o momento do descanso, o momento da família, senão nada vai funcionar. Então este equilíbrio que a pessoa tem que buscar. Mas a gente abre mão de muitas coisas em prol de outras. Isso é um fenômeno que atinge a todos. E você até comentou lá no evento que você participou que o seu primeiro casamento, seus filhos mais velhos acabaram sentindo um pouco mais. Mas, sem dúvida. Que você estava ali naquele momento de ascensão empresarial e você comentou que você saía, eles estavam dormindo e você chegava e eles já estavam dormindo. Eu sempre fiz o possível para estar muito próximo deles e compensá-los, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a qualidade de relacionamento em termos, pelo menos, de tempo passado ao lado das crianças, hoje, com as minhas duas filhas menores, é muito maior do que na época. Hoje eu posso me dar o luxo de buscá-la na escola, levar no dentista, fazer coisa que eu não podia fazer, as mães tinham que fazer. Era totalmente diferente. Hoje, inclusive, as mulheres trabalham muito mais do que na minha época. Assim, também, às vezes, então, a divisão de tarefas é muito maior, mas a gente já tem estrutura. Então, quando não pode ir, você tem estrutura, tem babá, tem coisa que no passado era um pouco diferente, né? Não é que não tinha, mas era um pouco diferente. Então, tudo isso são as compensações que você tenta dar, né, porque meus filhos querem me matar quando eu falar, pai, mas você foi super presente com a gente. Eu sei que eu fui, filho, mas assim, quando eu não fui, vocês nem sabiam, que vocês eram tão pequenininhos, e era a época em que eu realmente estava alucinado com o trabalho. Não, bacana. A gente sabe que você é um empresário que está acima da curva. Para quem quer se destacar nos negócios e no mundo empresarial, se você pudesse dar algumas dicas de atitudes que essa pessoa precisa ter, o que você diria para as pessoas? É difícil você elencar quais são as atitudes, porque é uma série de coisas. Tem uma série de características que, na minha opinião, as pessoas têm que ter. Algumas nós já comentamos aqui. Essa primeira é a determinação, a visão, o foco. Você focar naquilo que você quer buscar. Você não desviar a atenção, você realmente acreditar, você ter coragem. Essas são as coisas que você precisa. Ah, mas eu não tenho capital. Vai buscar. Ou tenta fazer sem capital. Tenta gerar o capital. Tenta fazer. Ah, mas eu pulo. Mas sempre o né? Ó vida, ó dor. Não dá. Tem que ser um eterno otimista. Trabalhar no Brasil, que é um país que o ambiente para o empreendedor é hostil o tempo todo. Muito difícil. Onde as regras não são claras. Onde a lei muda da noite para o dia. Onde os impostos são os mais avassaladores da história da humanidade, onde nós temos um sistema político-econômico que interfere no mundo dos negócios demais, onde tem assim, burocracia ao excesso, abrir uma empresa é complicado, fechar uma empresa é complicado. Então assim, você trabalhar num ambiente como esse, se você não tiver muita determinação, se você não tiver muita paciência, se você não tiver muito foco e muita vontade, você vai perecer antes da tua empresa nascer. E você que é empresário, tem muitos negócios, você sabe disso, como é difícil enfrentar isso. E por isso que o brasileiro se tornou dos empresários mais flexíveis, mais criativos do mundo. Todo mundo quer ter executivo brasileiro, porque a gente opera num ambiente que antes era um ambiente inflacionário. Raramente, agora recentemente tivemos um ambiente com juro baixo, inflação baixa. Isso o Brasil nunca viveu. Nunca, desde que eu sou empresário, desde que eu me conheço por gente. Foi a primeira vez. Agora o juro está voltando a crescer graças à incompetência do nosso país, do nosso governo, pós-pandemia, uma série de bobagens foram feitas. O juro está voltando para patamares ainda aceitáveis, ainda patamares de primeiro mundo, 7% ao ano, 6% ao ano, ok. Agora, depois disso já começa a complicar de novo. Mas nós tivemos juro de 2 dígitos durante muito tempo, né, com inflação mais alta. Tal. A inflação agora está crescendo um pouquinho e o juro está subindo junto em virtude disso, né? O câmbio está desvalorizado, quer dizer, na verdade o real está desvalorizado mais do que deveria. Então, estou citando isso para entender um pouco. Esse universo que a gente habita como empresário, ele é complexo demais para que a gente não esteja criativo e consiga sobreviver nele. É muito difícil para o Brasil. Mas é um país que tem riquezas naturais, é um país que tem um povo criativo, tem um mercado gigante. Então tem tudo para poder crescer desde que fôssemos bem administrados.